explorar a fascinante história e cultura dos Achaninka, um dos maiores povos indígenas da Amazônia, conhecidos por sua resiliência à arte e profunda ligação com a natureza. O contato dos Achaninka com os europeus começou no final do século XVI. Os primeiros a chegar foram os jesuítas em 1595, seguido pelos franciscanos em 1635, ambos tentando evangelizar os Achaninkas e estabelecer missões, enfrentando resistência e ataques frequentes. Os missionários europeus tentaram impor um padrão de assentamento sedentário e multiétnico, proibindo práticas tradicionais como a poligamia. A resistência dos Achaninkas levou muitos a fugirem das missões, mantendo apenas contatos esporádicos para obter mercadorias. No fim do século XVI, durante o ciclo da borracha, os Achaninka foram novamente impactados pelo contato com a sociedade nacional. A exploração da borracha moldou várias regiões amazônicas, levando a conflitos e adaptações significativas no modo de vida dos Achaninka. A pressão crescente resultou em revolta com os Achaninka, lutando contra a perda de liberdade e a imposição de novas práticas culturais. A vida nas missões era associada à morte e doenças, intensificando os conflitos com os colonizadores. Os Achaninka chegaram ao Brasil, especialmente na região do Alto Juruá, vindos do Peru. Documentos históricos registram sua presença no Brasil desde o final do século XVII, mas foi no século XX que ocorreram migrações significativas devido aos seringalistas e aos conflitos com outros grupos indígenas. Os Achaninkas ajudaram a expulsar os Amarruaca, seus inimigos, a pedido dos seringalistas, recebendo em troca armas e mercadorias. Embora não tenham integrado totalmente a economia da seringa, participaram do sistema de aviamento, caçando para fornecer carne e pele ao comércio amazônico até a década de 1970. Os Achaninka pertencem à família linguística Aruac, sendo o principal componente dos Aruac subindianos. A área de ocupação dos Achaninka se estende por um vasto território, desde a região do Alto Juruá, no Brasil, até as vertentes da Cordilheira Andina, no Peru. Eles ocupam parte das bacias do rio Urubamba, Ene, Tambo, Alto Perene, Paxitéa, Piches, Alto Ucayali e as regiões do Montana e do Grau-Pajonal. A grande maioria vive no Peru, com grupos no Brasil originários de migração peruana. Diferente de muitos outros povos indígenas sul-americanos, os Achaninka sempre usaram roupas. A kushma, vestimenta tradicional, é um símbolo importante de identidade étnica. A kushma não só representa a identidade cultural dos Achaninka, mas também a sua conexão com técnicas ancestrais de tecelagem, passadas de geração em geração. O piarentse é um ritual festivo central para a sociabilidade dos Achaninka, abrangendo aspectos econômicos, políticos e religiosos, frequentemente realizado nos fins de semana. O ritual envolve a preparação de uma bebida fermentada de mandioca que é consumida em grandes quantidades. O piarentse promove a coesão social e homenageia Paua, uma figura mística que transformou a terra. Durante a festividade, a embriaguez é motivo de orgulho e todos participam ativamente de música e dança. A espiritualidade achaninka, ela é dualista, tendo espíritos bons, como a Macenka, e espíritos maus, como o Kamari. O xamã, ou também chamado de Sepiari, ele atua como medidor usando coca, tabaco e ayahuasca, que é para interagir com os bons espíritos e combater os maus. E esses xamãs, eles desempenham um papel crucial na comunidade que traz o equilíbrio entre o bem e o mal, com seus conhecimentos espirituais. A educação entre os Achaninkas, ela é baseada principalmente na participação ativa de atividades do cotidiano, sendo elas a caça, a pesca e a agricultura. E as crianças, elas aprendem com os adultos, observando e os imitando, fazendo com que elas absorvam os conhecimentos tanto culturais como os espirituais. E essa forma de aprendizagem, ela promove um forte senso de identidade e pertencimento, passando tradições entre as gerações, seguindo de geração em geração. A arte decorativa dos Achaninkas, ela inclui cestaria, cerâmica, pintura corporal e é amplamente reconhecida. E a música tradicional, ela desempenha um papel vital em rituais e celebrações. As comunidades Achaninka, elas são organizadas em pequenas aldeias autônomas, lideradas por um cacique e
Poligamia, tradicionalmente aceita, foi desafiada durante o período de missão, mas ainda é praticada em algumas áreas. E as decisões comunitárias, elas são frequentemente discutidas em conjunto, claro, e refletindo a organização associada baseada na cooperação e no consenso. Quando a gente fala de movimento ambiental, os axinicas eles são ativos na luta da preservação da floresta amazônica e de seus direitos territoriais. E a sua defesa incansável da floresta e de suas tradições tem sido a inspiração para muitos movimentos ambientais ao redor do mundo, tanto que eles são conhecidos internacionalmente pela sua liderança em questões ambientais, luta pelos direitos territoriais e indígenas. Desde os incas até os colonizadores espanhóis e senegalistas, os axinicas eles têm uma longa história, sendo reconhecidos pelas suas habilidades guerreiras, eles continuam a defender a sua terra e cultura. Quando se trata de defender a terra e a cultura, a resistência axinica ela é um testemunho da sua determinação e resiliência frente a séculos de diversidade. A história e a cultura dos axinicas ela é um testemunho de resiliência e riqueza cultural. O seu legado ele continua a inspirar e chamar a atenção para que a importância da preservação de suas tradições e territórios sejam valorizadas. O respeito e a valorização das culturas indígenas são essenciais para um futuro sustentável e justo para todos. Obrigada.